Hoje nós vamos falar sobre alguns segredos para que o nosso bebê durma melhor. Esse vídeo marca a estreia da nossa playlist O Pai Coruja. Já aconteceu com você de você chegar em casa cansado, lá pelas 6 da tarde, no anoitecer, sentar no sofá para assistir um pouquinho de televisão e pegar naquele sono gostoso? Pois é, isso acontece por causa de um hormônio chamado melatonina. A melatonina é o hormônio que nos mamíferos regula o ciclo sono-vigília. Quem são os mamíferos? Cachorro, gato, urso. O que vai acontecer é que quando o dia amanhece, a produção de melatonina baixa. E isso contribui para que a gente fique ao longo do dia em estado de alerta. Mas no anoitecer, a produção de melatonina ela vai aumentar. E esse aumento da produção de melatonina nos dá um relaxamento, porque é um hormônio que diminui a ansiedade, tem um efeito também anestésico, e tudo isso contribui para que a gente entre naquela fase de sono. É o hormônio para que a gente possa dormir bem. Aí você pergunta, mas espera aí, quer dizer que então das 7 horas da noite até as 6, 7 horas da manhã é o horário que eu vou dormir? Quando nós somos adultos, a nossa necessidade de sono ela é menor, de 7 a 8 horas por dia em uma média. Mas isso não significa que a gente possa atrapalhar a produção de melatonina. O fato da gente ir dormir mais tarde, muitas vezes 10, 11 horas da noite, por exemplo, não significa que a gente deva ficar muito exposto à luz. Quando a gente fica exposto a muita luz de forma artificial, televisão, smartphone, tablet, computador, isso atrapalha a síntese de melatonina, comprometendo todo esse ciclo nosso em relação ao sono. Estudos mostram que as pessoas que têm esse comprometimento da melatonina por essa questão artificial estão mais propensas a ter doenças cardiovasculares, como infarto, hipertensão arterial e outras doenças, por exemplo, como diabetes. Quando estamos falando de crianças, a necessidade de sono ela ainda vai ser maior. Em uma criança de 1, 2 anos, a necessidade de sono ela chega a ser de 11, 12 horas por dia. E num bebê, por exemplo, ela chega a ser de 16 horas por dia. Os bebês, às vezes, eles dormem quase que o dia inteiro. Mas principalmente em países tropicais, os adultos eles têm hábitos mais noturnos e querem, às vezes, que os bebês os acompanhem, deixando os bebês submetidos com muita frequência em condições muito artificiais. O hábito das crianças dormirem cedo é muito comum em países de clima frio, em muitos países desenvolvidos. Por exemplo, eu gosto muito do desenho da Peppa Pig. E toda vez que a Peppa e o George vão dormir, repare no reloginho do lado da cama. Tá marcando 7 horas da noite. E eles jantam ao redor das 6 horas da tarde. Então o que nós podemos fazer? Nós podemos colocar os bebês para dormir nesse horáriozinho das 7, 7 e meia da noite, aproveitando esse grande aumento de melatonina, o que vai favorecer ele a ter um sono melhor. Deixar o bebê em iluminação artificial nesse horário vai comprometer muito, vai atrapalhar a produção desse hormônio. E é muito interessante, principalmente no comecinho da vida, que o bebê ele fique no escuro enquanto ele está dormindo. Às vezes você pergunta assim, nossa João, mas o bebê ele não vai ter medo? Gente, o medo é uma coisa que a gente vai desenvolver durante a vida, né? Algumas crianças com 1 ano, 2 anos, o bebezinho ele não tem medo. É só a gente lembrar que o bebê estava onde? No útero. E o útero ele é muito escuro. Então ele está adaptado a esse dormir no escuro. Muitas vezes a gente pensa, ah, que dó do meu bebê, eu vou ligar um abajurzinho para ele. Quando a gente liga esse abajurzinho, a gente está atrapalhando a produção do hormônio melatonina e pode estar comprometendo esse sono do bebê. Falando do útero também, tem uma segunda dica. Quando o bebê está dentro do útero, ele está muito exposto ao barulho do coração da mãe. O som que os bebês ouvem no útero é muito alto. Então, quando o bebê ele nasce, ele vai para o silêncio, esse silêncio pode trazer insegurança para ele. Por exemplo, eu falo do nascimento da minha primeira filha. Quando a minha filha nasceu, foi uma noite incrível, alucinante, foi um parto que durou várias horas. Mas na primeira noite de sono dela, ela ficou muito irrequieta, ela estava chorando muito. Nossa, eu lembro que eu pensei assim, putz, acho que eu não vou dormir nunca mais. Existem alguns aplicativos que eles imitam os sons do útero. Eu baixei um desses aplicativos, coloquei o som do útero pertinho do ouvido dela
Foi impressionante como ela dormiu rápido. Nós temos 2 filhas e essa tática de colocar esse sonzinho do útero ali no primeiro mês foi muito importante na criação das 2. Ajudava muito com que elas relaxassem, juntamente com essa questão da ausência de luz, para pegar nesse soninho. Agora, dentro disso, é importante que a gente acostume o nosso filho com o que é o dia e o que é a noite. Então, por exemplo, muitas vezes a gente está cansado, né? Porque o começo, a rotina ela muda muito. E aí quando o bebê dorme à tarde, às vezes é uma oportunidade para os pais descansarem também. Dentro disso, às vezes a gente quer que ele durma bastante para a gente poder descansar. Mas aí talvez a gente possa cometer um erro, que é o quê? A gente colocá-lo numa situação muito artificial. Se eu deixo meu bebê para dormir à tarde, eu apago muito a luz do quarto, né? Deixo naquele escuro total, ligo o ar-condicionado, eu posso estar criando no cérebro dele a sensação de que está anoitecendo. Aí ele começa a produzir muita melatonina na hora errada e acaba desequilibrando essa produção. O sono dele pode ficar muito irregular durante a noite por causa disso. Então uma tática nesse começo é a gente deixá-lo tirar os cochilos ali naquela claridade, numa situação mais natural, e durante a noite no escurinho, e às vezes, se for o caso, com um barulhinho que possa ajudar a dar essa relaxada, né? Esse do aplicativo que eu falei, ou também o chamado barulho branco, que é o som de ventilador, o som de ar-condicionado, tudo isso pode muito ajudar. Agora, uma terceira dica é: antes do bebê dormir, muito importante que ele tenha rotina, né? Naqueles 30, 45 minutos antes de nós colocarmos, por exemplo, nossas filhas para dormir, elas têm uma rotina, porque a rotina faz o cérebro ir entendendo que está chegando a hora de dormir. Se o bebê ele fica fazendo coisas muito diferentes a cada dia, às vezes ele vai ficar mais em estado de alerta do que exatamente numa situação de relaxamento. Com estas táticas todas, nós conseguimos que nossas filhas dormissem praticamente já a noite inteira, quase das 7 às 7, já com ao redor de 2 meses de idade. É importante, gente, que a gente saiba que quando bebês dormem menos do que deveriam, crianças dormem menos do que deveriam, ou seja, ficam acordadas até muito tarde, às vezes acordam cedo, isso pode refletir em muitos prejuízos. Sabe-se já que pode haver prejuízos de ordem emocional, né, psicológica, prejuízos para a saúde, como doenças cardiovasculares, diabetes, como eu já citei. Se você está criando seu filho com amor, com carinho, eu acredito muito que você está no caminho certo, independentemente de você seguir essas dicas ou não. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe, transforme.